É uma honra recebê-los aqui na nossa mesa. A gente vai conversar um pouquinho sobre literatura infantil. Como a gente aproxima as crianças da leitura. Como que eles pensam nos livros para que esse livro seja empolgante, envolvente e que desperte o gosto pela leitura nas crianças. Hoje em dia a gente tem um problema que é geral, né? A competição entre a tela e o livro. E acaba sendo até desleal. Então a gente conta cada vez mais com os autores para que tenham esse olhar, né? Que o livro seja atrativo, para que a gente não perca para as telas. Então eu queria apresentar, vou fazer minha audiodescrição, porque a gente está num evento inclusivo. Eu sou uma mulher negra, cabelo até o ombro, preto. Estou vestindo uma blusa listrada azul marinho e branca e uma calça verde monstro. Então eu vou agradecer a presença da Raquel e do Jorel e vou passar a palavra para eles se apresentar. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu sou Jorel Mundarel, sou um homem negro, alto, cabelos ondulados. Eu visto uma camisa social de manga curta colorida e uma calça azul. Boa tarde, meu nome é Raquel Reis. Eu sou uma mulher branca. Eu uso uma camiseta listrada branca e azul com uma calça jeans, tênis branco. Uso óculos, tenho cabelos castanhos médios lisos. Então eu vou começar aqui com o Jorel. Conta pra gente o que te levou a escrever livro para as crianças. Quando você percebeu assim que tinha esse dom? Porque seus livros são muito legais. A gente acabou de assistir a sua contação, foi incrível. E eu queria saber como que foi a escrita do seu primeiro livro, essa ideia, como que você pensou nisso? Bem, eu sou professor de artes e educação física. Mais de artes do que educação física. Sempre gostei de artes, desde criança. Até esse dia eu estava lembrando que eu tinha uma Bíblia dessas antigas, grossas, tinha muitas obras de arte lá de Roma, e eu gostava muito de ver aquilo. E eu comecei a notar que desde criança eu sempre fui ligado nessas coisas. Eu me formei professor com 42 anos. Eu vi uma professora contando histórias numa sala e achei divertida a história. O nome do livro é Todo Mundo Saiu. E aí eu comecei a contar nas minhas aulas de educação física, quando chovia, eu contava uma história. E aí a partir daí eu criei um projeto de contação de histórias. E como o Anderson Novelo é meu amigo de infância e ele já era escritor, ele me chamou para fazer uma oficina de escrita criativa. E a partir dali eu comecei a me interessar pela história infantil. Mas eu sempre gostei de escrever poema. Eu escrevia cartas para os namorados das minhas amigas ou para os namorados dos amigos. Chegava, Jorel, eu tô apaixonado pela fulana. Tem como você escrever uma coisa? Isso tinha uns 15, 16 anos de idade. Então eu sempre gostei muito de ler e gostei muito de escrever. E o Mundarel surgiu com um exercício que era para pegar uma música e como um gatilho, né? Uma música ou um dos exercícios. E eu escolhi a música do Raul Seixas, que é O Dia em que a Terra Parou, e até a sugestão ia ser esse o nome do livro, mas nós não podíamos fazer o mesmo nome da música. Pensei na pandemia, quando realmente a Terra parou, né, de certa forma, mas não no lado mais difícil que foi a pandemia, mas no lado que as pessoas se reinventaram. Então um começou a vender brigadeiro, o outro começou a dar aula online, e assim as pessoas acabaram se redescobrindo. E o Mundarel conta exatamente isso, né? O Mundarel parou, né? Ele pifou, contrataram uma barata Eleonora para investigar. Então ele percorre os personagens clássicos da literatura infantil e eles, por conta da pifada, eles acabam fazendo outras coisas da vida deles. E essa foi a inspiração para o livro Mundarel. Que legal, muito obrigada. Raquel, você quer contar um pouquinho pra gente sobre como surgiu essa ideia para escrita infantil? Bom, eu desde pequena sempre gostei muito de ler. Como muitos, eu aprendi a ler com os gibis da Turma da Mônica, mas livros também adorava. Então, aos 9, 10 anos, eu gostava muito dos livros da Stella Carr, que era uma coleção. E eu escrevi para ela, recebi resposta, comigo autografado, achei muito legal. E tenho guardado até hoje. E meu pai lê muito, assim, então acho que veio daí, né, esse exemplo.
E sempre quis escrever um livro infantil, mas eu tenho um pouco uma dificuldade de fantasiar assim. E aí o meu primeiro livro, que é esse, Os Meninos da Casa Amarela, ele é baseado na nossa história de adoção dos meus filhos. E então tem um pouco da realidade ainda, mas estou engatinhando e tal, pretendo ir mais nesse mundo da fantasia. E é isso, é um poeminha mais para crianças de 6, 7 anos, né? Conta essa história. E no final tem um pouco uma história, a nossa história dirigida mais para adultos. E tem sido uma experiência bem interessante, assim, abrindo essas portas. Que bom, né? Quanto mais escritores, melhor. Jorel, e você tem um livro infantil preferido que te marcou a infância, que você lembra com carinho, um escritor? Eu tenho uma vaga lembrança que lá em casa existiam esses livros clássicos, né? A Branca de Neve, Pinóquio, livros assim eu sei que eu lia, mas um livro específico assim, não. Mais com uns 12 anos, aquele livro, acho que é A Ilha Misteriosa, da coleção Vagalume, eu lembro que eu li a primeira vez e queria ler de novo. E eu lembro que uma vez, eu tinha 8 anos, eu fui na biblioteca do colégio que eu estudava, e eu peguei um livro de capa dura, da vida do Vila Lobos. Pense, né? Era uma freira que cuidava da biblioteca. Eu não sei como é que ela permitiu que eu levasse para casa um livro daquele que eu não ia ler, né? E eu consigo perceber o meu gosto pela leitura, assim, né? Depois eu lia muito também essas seleções, sabe? Muitas histórias das seleções. O jornal, comia 3 jornais lá para meus 18 anos por dia, que eu trabalhava num hotel. Então ia a Gazeta do Povo, lá de Curitiba, o Estado de São Paulo e o Estadão. Eu lia tudo. Então eu sempre gostei muito, muito, muito de ler. E os livros infantis são esses que eu me recordo assim vagamente, que são os clássicos mesmo. Raquel, e a sua infância? Você falou que seu pai ia bastante, né? E o que te influenciou de criança, que te aproximou da literatura? Os gibis, como eu mencionei, esses livros já um pouco mais velha, e aí menor, eu lembro, na minha escola tinha a formatura do pré, se não me engano, e eles presenteavam com um livro, aí eu chamava Pinote, Fracote, Janjão, o Fartão, da Fernanda Lopes de Almeida. E eu lembro de um outro também que eu adorava, chama Soprinho, também é dela. Então acho que esses são os dois que eu lembro mais, assim, mas sempre rodeado de livros mesmo. Mas os da Stella Carr foram os que marcaram mais, que já é um pouco maior, e essa coisa de suspense, aventura, a amizade dos personagens, eu acho bem legal. Muito bom. Eu também tenho alguns livros que marcam a infância. Na verdade, eu acho que todos nós temos. O problema é que a gente vai perdendo esse hábito, esse costume, não sei, a correria, a gente vai crescendo e algumas pessoas vão se afastando. Eu, graças a Deus, não. Qual estratégia vocês acham que a escola poderia trazer para a gente não perder isso, para que a gente aproxime as crianças da leitura? Por quê? Eles podem parar de ler, mas daqui a pouco tem vestibular, tudo é voltado para a leitura. E o mundo é para ser lido, né? Então, se a criança não lê bem, ela não vai conseguir resolver um problema de matemática. Tudo envolve a leitura. Então, para toda e qualquer formação precisa. Então, se o seu filho, que é pequenininho, já vê você lendo, começa a já ter essa experiência, ele já está, muitos passos na frente de muita gente que não gosta de ler. Então, se ele lê, ele vai interpretar bem, ele vai conseguir saber da matéria de história. E eu acho que essa é uma dica que eu dou para os pais. Que o dia uma mãe me falou na escola: eu faço ele ler 3 horas. Gente, não. Isso vai afastar a criança da leitura. 15 minutos, você sentar junto da criança, é tudo que ela quer. Ela vai estar com a sua atenção, vai estar ali do seu lado. É um momento de qualidade e isso vai gravar a memória dele para a vida. Então, eu queria saber de vocês dois, o Jorel, que é professor, e a Raquel, que é mãe, o que vocês esperam das escolas para aproximar as crianças da literatura? As escolas que eu conheço têm feito, principalmente em São Paulo agora, eu vejo que tem salas de leitura, tem um esforço para aproximar as crianças da leitura. Eu acho que elas devem continuar com esse trabalho de leitura. Elas chamam também autores na escola, fazem lá o cantinho da leitura e principalmente deixar a criança muito livre
para escolher a sua própria leitura, ter essa autonomia. O que vocês entenderam dessa história? Essa parte moral. A criança não precisa entender, ela vai entender com o tempo, né? Tem uma historinha de uma porca, que eu não lembro o nome, a mãe lia a historinha para criança desde os 3 anos de idade. E a porca dormia no final do livro. E ela sempre achou que a porca dormisse, né? Quando ela chegou nos 10 anos, que ela ouviu a história pela 7ª vez, ela descobriu que a porca tinha morrido, sabe? Então, assim, né, deixa a criança à vontade. Ela vai entender dentro do entendimento dela. Eu fiz uma compreensão de história na escola que eu trabalhava, foi o ano passado. No fundo da sala tem umas prateleiras com livros. E eu fiquei impressionado, porque depois da contação de histórias, as crianças foram na prateleira e cada uma pegou um livro e começou a ler. Então, o exemplo é a melhor opção, né? De leitura para pais, para mães. Tem muitos professores que não leem, né? Tem muitos que leem, são bastante esforçados. Então, tem que começar de nós, e essa luta ela é infinita. Nós vamos sempre estar numa luta constante, como escritores, como pais, como professores, para que as crianças tomem um gosto pela leitura. Mas isso tem que ser de uma forma muito agradável e muito espontânea também, a partir do nosso exemplo. Biblioteca, realmente, das escolas que eu entrei em contato recentemente, assim, por causa dos meus filhos, não tem mesmo. Eu lembro da minha da escola, que eu adorava. E as escolas divulgam, né, uma baita estrutura, com informática, tablet, isso aqui, não tem a biblioteca. E um espaço como esse, às vezes, né, para as crianças menores, ser bem lúdico, né, ter a cabaninha, não perguntar o que você entendeu, mas às vezes trazer algo do livro mesmo, né, por exemplo, do meu eu fiz um papelzinho lá, coisas que têm relação com o livro, mas que realmente não precisa exigir esse esforço de compreensão que às vezes não tem no momento. E o exemplo, para mim, é o primeiro passo, né, da família. Então, às vezes, até a escola também, de alguma forma, promover que os pais leiam, incentivar esse momento junto de família lendo. É uma coisa, para mim, parece muito básica, né? Mas, infelizmente, a gente não vê tanto, vê priorizando outras coisas. E agora eu queria de vocês, que são escritores, a parte mais técnica. Como que é o processo da criação de uma história infantil? Quais estratégias vocês usam para chamar a atenção daquela criança? Você tinha falado mais cedo que tem a questão do ilustrador, a criança é a primeira obra de arte que ela vê, né? Que ela tem acesso, essa parte mais técnica da criação mesmo. O livro ele tem que despertar o interesse da criança, não subestimar a inteligência da criança. E se você, por exemplo, colocar um prato ali e a criança de beterraba, ela vai dizer, não, eu não gosto de beterraba. Ela tem autonomia. Ela é um indivíduo, ela não gosta. Então, se você faz um livro ruim, um livro às vezes... e não é que seja ruim, não existe livro ruim. Eu digo assim, se subestima a inteligência da criança, ela tem bom gosto também. Ela vai ver. Então, uma boa ilustração, a história, o começo da história, ela tem que ter uma certa curiosidade, né? Por exemplo, o sol nasceu de pijama, o sol acordou de pijama. Você já vai querer saber por que o sol acordou de pijama, né? Então, despertar a curiosidade, a emoção. E a literatura ela tem isso da identificação. O Patinho Feio, por exemplo, a criança ela acaba se identificando ali no personagem, uma rejeição ou alguma coisa parecida. Então, despertar as emoções da criança para que ela se identifique, porque se o livro for chato, a criança vai dizer, esse livro é chato. As crianças já são bem críticas, não quero esse pronto. E isso também é legal, a gente vai ler livro potente, até para despertar neles esse olhar crítico. Então ele vai ler um livro e vai falar, nossa, que livro. E eu já tive essa experiência em sala de aula. Peguei de propósito um livrinho desses bem fininhos, baratinho, e aí eu li. Daí, quando eu terminei a história, a mulher falou assim pra mim, só isso? Tipo assim, não tinha nada na história. Era justamente pra gente pensar nisso. No caso, como foi baseado na nossa história, acho que é um pouco diferente. Na verdade, um ano depois, eu já pensei... Eu acho que no dia a dia a gente vai vendo as coisas para poder colocar. Então, no caso do meu livro, fui desenvolvendo a partir disso
conhecendo outros bichos, que representa conhecer todo o mundo ali. E então, pegar coisas do dia a dia mesmo. Eu tenho feito esse exercício, né, como ideias. E das coisas que eu sempre gostei, eu acho que é um pouco isso da curiosidade, e eu gosto muito disso da aventura, do mistério, da amizade, no grupinho de amigos, né, apresentar essa turminha, essa cumplicidade. E bichos também eu gosto muito. Agora eu tenho feito esse exercício de ir no dia a dia e vendo essas coisinhas que a gente não dá muito valor, que podem virar grandes histórias. Aí esse livro aqui ele vai repetir, Mundaréu que foi, tudo se amarelou. Tem que ter esse cuidado, não pedagógico de, a criança vai aprender, mas enriquecer, né, de forma inteligente, para que a criança também enriqueça, né? E aqui também é despautério, mistério. Se não coloca as rimas com hélio, e aí ficou, esse mistério, esse despautério, esse impropério, isso também enriquece e mostra o cuidado que se tem com a criança. No sentido de despertar nela também curiosidade para esse novo mundo das palavras que ela está descobrindo. Quero agradecer, muito obrigada. E que a gente tenha mais momentos como esse, né? Que delícia. Obrigada, Raquel. Obrigada, Jané. Obrigado.